O fungo do apocalipse. Será que pode existir um fungo que ele entra nas nossas veias sanguíneas através da respiração e pode nos infectar e de repente transformar toda a população num estilo de apocalipse zumbi? Bom, parece loucura, mas é isso que nós vamos conversar hoje. Olá pessoal, Pastor Rodrigo Agripino aqui, bem-vindo de volta, estou muito feliz que você está de novo conosco aqui. Se é a primeira vez que está chegando, seja muito bem-vindo e vamos para este assunto que é mais do que polêmico aqui, né? Bom, tem ficado bastante famoso aqui recentemente uma série que está na HBO, que é o The Last of Us, e muitas pessoas estão assistindo a série, outras pessoas jogam o jogo pelo console, né? Agora, será que existe algum fundo de verdade nisso daí? Será que existe alguma coisa que, de repente, de fato, algum tipo de fungo poderia dominar o ser humano, poderia causar alguma mutação, alguma coisa que o levaria, então, para a morte? Bom, é isso, é essa doideira que a gente vai conversar hoje aqui, tá? Então, eu quero falar com vocês primeiramente o que são fungos, né? Eu já vou explicar o que são os fungos, mas eu trouxe para vocês hoje algumas matérias, né, de sites importantíssimos da mídia que eles estão falando recentemente de fungos, tá? E eu vou trazer isso para vocês aqui. Mas, primeiramente, vamos falar a respeito de fungos, tá bom? Bom, então talvez a primeira coisa que você precisa aprender ou relembrar, porque você provavelmente já viu isso na escola, é o que são os fungos, né? Bom, os fungos, na verdade, eles são seres que eles não são nem animais e eles não são plantas. Obviamente, eles são seres vivos, eles são extremamente simples de encontrar na natureza. Por exemplo, às vezes, num gramado, né, que você tenha, após a chuva, você vai começar a ver alguns cogumelos que estão crescendo, né? Então, eles ali são os fungos, né? E esses fungos, eles na natureza, eles são mais ou menos como os lixeiros da natureza, né? Então, às vezes as folhas caem e acumulam aquela sujeira, por assim dizer. Então, os fungos, eles liberam ali algumas coisas no ar que fazem ou ajudam a decomposição dessas folhas e elas acabam virando adubos, né? Agora, eles são seres que eles não produzem, obviamente, seu próprio alimento, eles precisam se alimentar de alguma coisa viva, né? Ou alguma coisa que é genética, por assim dizer, tá? Então, é mais ou menos isso que são os fungos, né? Os fungos, eles podem, obviamente, eles podem criar alguns tipos de doença, certo? Então, os fungos, eles dão, por exemplo, micose, pé de atleta, né? Algumas alergias, no modo geral, tá? Então, os fungos, eles são isso, né? Para nós, os seres humanos, né? Assim, os tipos de fungos que mais nós consumimos, por exemplo, é o fungo que ele faz o fermento, né? Não sei se você sabe, o fermento biológico que é feito para os pães, eles são feitos de um fungo, tá? Nós comemos o champignon, o shiitake, né? Esses cogumelos, né? Shimeji, que nós vemos aí na culinária japonesa. Então, alguns fungos eles são consumíveis para os humanos, mas obviamente existem fungos que eles não são consumíveis e pelo contrário, eles são extremamente prejudiciais aos seres humanos, tá? Então tem alguns fungos, por exemplo, que eles vão se alimentar de restos de insetos e restos de carne apodrecida, por exemplo, que obviamente esses não são bons. Existem fungos que eles parasitam plantas, eles se alimentam dessas plantas vivas, né? Que também eles não são bons. Mas se você está começando a ficar preocupado, fica tranquilo, né? Os cogumelos, as coisas que nós comemos, né? Que talvez você gosta bastante, você usa aí na sua casa, na sua culinária, eles são tranquilos, né? Eles não fazem mal, tá bom? Bom, e falando de fungos que não são bons, nesse último dia 24 de maio de 2025, tô datando só para de repente, se você estiver vendo muito à frente esse vídeo, né, para você saber mais ou menos de quando foi gravado isso. Saiu ali em alguns jornais, né, algumas mídias bem influentes, né, como a CNN, por exemplo, a referente a um tipo de fungo que ele tem a capacidade de entrar em tecidos vivos, até tecnicamente em tecidos humanos, que ele poderia então parasitar um humano, tá?
que aí de repente faria uma conexão ali com a série que está na HBO, The Last of Us, ou o jogo do videogame The Last of Us, que conta a história, né, de alguns fungos que sofreram mutações ali, eles entram nos humanos e os humanos passam a ser infectados, perdendo então o seu controle racional e servindo apenas para que esses humanos eles alimentem os fungos para que os fungos continuem vivos ali, né? Parece loucura, né? Mas não é de hoje que algumas revistas, alguns lugares têm falado a respeito dessas teorias, né, que têm aparecido. Inclusive, tem vídeos, né, de insetos que estão parasitados por fungos e eles estão, então, sendo controlados ali. Bom, sem mais delongas, eu vou colocar aqui para você, vou tirar minha tela, vou colocar aqui atrás da reportagem para que você acompanhe comigo e você veja o que eu estou lendo ali. E depois eu vou trazer então uma conexão com a Bíblia disso tudo, tá bom? Vamos lá? Então, pessoal, a matéria é essa daqui, é uma matéria da CNN, que ela saiu aqui no dia 24 de maio de 2025, quer dizer, ela é extremamente recente, tá? E o título dela, traduzido do inglês para o português, ela está dizendo assim, né? Um fungo que pode comer você de dentro para fora, pode se espalhar à medida que o mundo esquenta, tá? Para alguns que talvez estão me assistindo hoje, né? Você já conhece, você já ouviu falar nesse fungo, né? E especialmente você que já assistiu, de repente, a série The Last of Us ou já jogou o jogo deles, né? Basicamente, agora, para quem não conhece, esse fungo aqui, ele é um fungo Candida auris, né? Especificamente o patogênio Aspergillus, que é o que você está vendo aqui, né? Que é essa imagem aqui, tá? E o que que é, assim, basicamente, o que que é esse fungo, né, que ele chama do fungo do apocalipse zumbi? Esse fungo, ele geralmente ele se aloja dentro de tecidos vivos, tá? E ele literalmente ele começa a se alimentar dos tecidos internos do corpo. E isso tanto pode ser do corpo humano quanto de qualquer corpo de animal. Daqui um pouquinho eu vou colocar aqui algumas imagens, né, desse tipo de fungos dentro de insetos, controlando inclusive até a carcaça morta de insetos, tá? Mas para nós aqui, qual que é o alarmante? A questão é que esse tipo de vírus, eles não se multiplicam em temperaturas que são muito quentes, tá? Então, para nós, né, para os seres humanos, na verdade, essa era uma questão boa, porque o nosso corpo ele tem cerca de 37 graus Celsius, né? Então, ele não é muito propício a essa, né, não é muito propício a que esses fungos vivam, né, dentro de nós. Contudo, parece que por conta do tal do aquecimento global, que também é uma questão se alguns dizem que é real, outros dizem que não é real, enfim, mas por conta disso diz que esses fungos agora eles estão se adaptando, né? Eles estão se adaptando e eles estão começando a ir, né, para outros países, eles estão começando a sobreviver em temperaturas mais quentes, tá? Então, quer dizer, eles estão sofrendo algum tipo de mutação e então, tecnicamente, haveria sim a possibilidade de algum desses fungos eles entrarem aí dentro do corpo humano e quem sabe até conseguir sobreviver. Bom, pessoal, aqui tá essa matéria, né, em específico, então ele tem bastante coisa aqui se você tiver curiosidade de ler. Eu vou deixar lá de novo, como eu disse, no link da descrição, bem como alguns outros links aí, de repente de outras matérias que têm a ver. Tá bom, pessoal? Olha lá, pessoal, e essa daqui é outra matéria também está na descrição do vídeo, né? Que é da The Economic Times, que ele fala, né, o zumbi apocalipse, né? O fungo que come você vivo está chegando e a mudança do clima pode ser o passaporte, tá? Então, quer dizer, vamos pôr ele para português só para ficar mais fácil para todo mundo ler aí, né? Basicamente é isso. Então, não tem nada de muito diferente daquilo que eu li ali no da CNN antes desse, tá? Também é do dia 24 de maio, né? Então acho que as duas estão meio que conectadas, mas basicamente, né, é o que está sendo falado ali na outra reportagem, tá? Só que você tá vendo rapidinho um vídeo, você percebe que ele é um besouro, né? E ele tá morto. Percebe que não tem nada dentro dele, né? Ele tá oco por dentro. Só que ele tá andando, ele está caminhando, né? Percebe que
ele aqui, ele é um inseto que ele foi parasitado por um fungo, tá? E o que o fungo está fazendo com ele? O fungo está levando ele provavelmente para a colônia de fungos ali, para que ele então ele possa ser devorado pelos outros fungos, tá? E aqui também, ó, você tem um outro inseto no mesmo esquema, tá? Do vídeo anterior. Percebe que ele está com fungos dentro deles ali também, está sendo controlado por eles, né? O fungo provavelmente entrou ali no cérebro, algo do tipo, tá? Bom, e o que isso tudo tem a ver com a Bíblia, né? Como que a gente se trata, ou o que isso serve para nós, né? Bom, isso serve para nós, queridos, como um alerta, na verdade, tá? Claro, não estou dizendo aqui que tudo que nós vimos, né, que está sendo falado aqui, que realmente isso tudo vai acontecer, que é algo que você tem que ficar preocupado, alarmado, que tem que, meu Deus, não vou mais comer nada disso. O meu ponto não é esse. O meu ponto é que nós, como cristãos, nós temos que ficar atentos aos sinais e às coisas que estão acontecendo, tá? Então, né, por que isso? Quando Jesus Cristo é questionado pelos discípulos a respeito dos sinais do final dos tempos, lá em Mateus, capítulo 24, verso 7, nós vamos ler que ele fala assim: pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então, quando estamos falando de pestes aqui, estamos falando dessas doenças que podem ser causadas por bactérias, por vírus, por fungos e que podem atingir um grande número de pessoas, tá? Então, pessoal, mediante isso, para nós, o que vai servir é que as coisas no mundo elas estão acontecendo. Nós estamos, de fato, ouvindo rumores de guerra, terremotos, pandemias, pestes, coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que nos servem não para que a gente fique com medo, meu Deus, o que eu vou fazer? Até porque nós temos que ter Cristo. Se você tem Cristo, você vai ser salvo, o Senhor está com você, vai proteger a sua família. Mas para nós serve de alerta. Alerta por quê, pastor? Porque se você de repente está me ouvindo, você está levando um evangelho mais ou menos, você não está orando, não está buscando a Deus, você está desviado, né? Não fica contando com a sorte para que no último momento aí você se arrependa, né? Eu digo, comece a buscar a Deus de volta, comece a orar, amém? Então, os sinais, eles nos dão um tempo de alerta antes de uma consequência final. É igual uma tosse. Uma tosse, ela é um alerta que aquilo pode desenvolver algo. Uma febre é um alerta de que algo no corpo não está certo. Um sinal divino é um alerta de que as coisas estão chegando, estão para acontecer. Por exemplo, né, quando Deus ele vai libertar o povo lá do deserto, né, conduzido por Moisés, Deus ele começa a enviar ali algumas pestes. Teve a peste das rãs, a peste dos piolhos, das úlceras no corpo, das moscas. Começou a acontecer um monte de coisas ali que simbolizava ali que, tecnicamente, aquele período do mundo, daquela escravidão dos egípcios para os judeus estaria terminando, né? Então ali foram sinais que antecedeu então ali o final da liberação deles ali, né? Do cativeiro do Egito e liberando eles para entrar no deserto que os conduziria à terra prometida. Então existem sinais que estão acontecendo, pessoal. E eu trouxe isso apenas para dar um alerta para cada um de nós, né? Existem coisas que são faladas, que a mídia fala e não serve para nós basicamente ficarmos com medo ou algo do tipo, mas serve como um alerta. Olha, as coisas estão acontecendo, tá? Bom, então, fico por aqui. Espero ter ajudado cada um de vocês. Espero que tenha sido uma curiosidade bacana aí. Se foi, por favor, coloque nos comentários se você gostou desse tipo de conteúdo. De repente você gosta dessas atualizações de novidades. Me avisa, eu vou fazer mais vídeos nesse respeito. Sempre trazendo a notícia vinculada com o ensinamento bíblico, tá bom? E nós nos vemos então nas próximas ocasiões. Curta o canal, curta o vídeo, se inscreva, encaminhe e vejo vocês no próximo vídeo em nome de Jesus.